Em geral, você costuma agradecer, bendizer e abençoar aquilo que para você tem sido pouco? Vamos falar um pouquinho sobre isso na palavra de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Seja bem-vindo a este canal. Você que está chegando a primeira vez, lembre-se que tem todo um itinerário para percorrermos juntos com a palavra e tem muito mais conteúdos aí no canal para você ir se aprofundando, mergulhando na misericórdia de Deus. Não perca a oportunidade de explorar todos os conteúdos que foram preparados aí com muito carinho por toda a equipe de comunicação para você. Bom, quero pegar a palavra que está hoje no Evangelho de São Marcos, capítulo 8, do versículo de 1 a 10. Diz assim: Naqueles dias havia de novo uma grande multidão e não tinha o que comer. Jesus chamou os discípulos e disse: Tenho compaixão desta multidão, porque já faz 3 dias que está comigo e não tem nada para comer. Se eu os mandar para casa sem comer, vão desmaiar pelo caminho, porque muitos deles vieram de longe. Os discípulos disseram: Como poderia alguém saciá-los de pão aqui no deserto? E Jesus perguntou-lhes: Quantos pães tendes? E eles responderam: 7. Jesus mandou que a multidão se sentasse no chão. Depois pegou os 7 pães e deu graça. Partiu-os e ia dando aos seus discípulos para que os distribuísse. E eles os distribuíram ao povo. Tinham também alguns peixes. Depois de pronunciar a bênção sobre eles, mandou que os distribuísse. E comeram e ficaram satisfeitos. E recolheram 7 cestos com os pedaços que sobraram. Eram 4.000, mais ou menos, e Jesus os despediu. Subindo logo na barca com os seus discípulos, Jesus foi para a região da Dalmanuta. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Interessante, né? O Senhor quer que os discípulos peguem aquilo que eles têm pouco para que possa Ele abençoar aquilo que é o pouco e do pouco tratar de colocar as coisas com abundância depois para as pessoas, porque se multiplica. Mas há gestos aqui importantes. Primeiro, nós temos muitas dificuldades de dar o pouco. Muitas vezes a gente quer começar algo, quer fazer algo e a gente já quer aquele algo totalmente construído, totalmente completo, e muitas vezes isso faz com que nós achamos que as coisas provêm de nós. Mas, padre, então não pode ser as coisas organizadas, bem feitas? Sim, mas às vezes Deus nos pede dar um passo com um pouco que nós temos. Quando nós recebemos a igreja de adoração perpétua no centro de São Paulo, nós não tínhamos casa para ficar. Tínhamos que improvisar e dormir na igreja. Mas o Senhor não queria este lugar de adoração, queria que esperássemos até que nós tivéssemos a casa, ou Ele queria multiplicar no pouco que nós temos. Então nós tínhamos uma casa na frente que estava à venda, e nós não tínhamos nem sequer a mínima condição de comprar, mas nós íamos todos ali, todo dia: Senhor, ofertamos o nosso pouco, nós não temos nada, mas o Senhor sabe que nós precisamos. E veio a graça depois de ganharmos a casa em frente. Começa a se dar os passos com um pouco que tem. Estou fazendo agora este caminho com vocês, cada vez querendo oferecer também material melhor. Quantas vezes eu queria dar a vocês o material perfeito, né? Nas minhas transmissões lá no meu canal, tudo bonitinho, tudo certinho, meus caros. E quantas vezes não deu? Era a transmissão que caía, a internet, problema de computador, o site que se tinha até mesmo conseguido recurso para pagar, não funcionava algumas vezes. E quando parecia que estava tudo certo, aí acabava a luz. Quantas vezes você querendo dar uma coisa, mas não tem? Quer dar o melhor, mas não. Então você acabava muitas vezes fazendo uma coisa mais ou menos. E quanto isso às vezes me incomodava de fazer uma coisa mais ou menos, porque queria dar o melhor. Mas no fundo o que Deus me pedia? Oferta o pouco que tem.
Porque lá vem a tentação de parar, de desanimar, porque a coisa não está indo conforme você queria. Mas você precisa ofertar e dar a Deus a graça, né, de tudo isso, bem dizer a Deus, porque Ele começa a multiplicar e assim vai acontecendo. Porque também na sua família, tantas coisas poderiam ser mais perfeitas, sim, mas coloca nas mãos de Deus, pede Ele esta bênção e você vai ver multiplicando. Quantos casais ficam esperando aí de namorados, ficam esperando tanto tempo para que esteja tudo perfeito para se casarem? Não, meus caros, peçam a bênção de Deus, dão um passo e aí vão construindo junto, porque senão a gente perde até o sabor de construir juntos. Até quando vai casar já está tudo dividido, já na possibilidade de separação. Quantas vezes eu vejo isso acontecendo? Não. A beleza de ofertar um pouco, de ir construindo. Por quê? Porque parece, entre aspas, imprudência. Mas não é isso. É uma confiança, porque nós poderíamos pensar, Jesus foi imprudente. Ele sabia que não podia levar esse monte de gente para o deserto. Ele sabia que o povo não tinha onde comer. E por que ele fez isso? Porque ele levou as pessoas para um lugar onde não tem estrutura. E aí nós vemos quantas vezes Deus quer romper as estruturas que nós construímos. Construímos estruturas para tudo, para o nosso trabalho, construímos estruturas para a formação dos nossos filhos, construímos estruturas um monte. Mais uma vez repito, nós temos que sim buscar o melhor e realmente começar a estruturar as coisas, mas, meus caros, não percam a ousadia, a graça de muitas vezes você ver-se impelido a dar um passo e se abandonar em Deus e dar a Ele a graça, o louvor e Ele te devolver como bênção. E aí você vê os milagres acontecendo. Se você não tiver a audácia de fazer algo que parece impossível, já contei aqui, quem está chegando agora no canal, pega aí na palavra bíblica, multiplicação dos pães, coloca aí as várias, vocês vão ver vários momentos que eu dei testemunho da multiplicação dos pães, do chocolate, multiplicação do café da manhã, Bom, eu posso chegar no céu lá e vou dizer, ai de ti, Isaac, porque você já viu muitos milagres acontecerem. Teria que ser uma pessoa melhor. Este milagre precisa de uma certa forma que você esteja disposto a dar o seu pouco. Não ficar pensando sempre de dar aquilo que até você ter uma perfeição. Não vá. Como você começa, né? Às vezes olha lugares que são assim, querem os pregadores perfeitos, os pregadores já tem que estar pregando tudo bonitinho, tem um monte de formação. Lógico, façam todas as formações que tem que fazer para um bom pregador, é importante. Mas não espere um pregador perfeito, porque esse pregador ele precisa ter a dependência de Deus e não uma perfeição em formação, porque senão perde aquele toque do sobrenatural, da bênção de Deus, porque se estruturou e aí acaba achando que tudo é só consequência de uma formação. Volto a repetir, porque alguém pode falar, mas para, então não é para ser formado, não. Forme-se, mas tenha a audácia de justamente perceber que é muito mais do que isso, porque Deus precisa do pouco e Deus faz a obra no pouco. Precisamos voltar a integrar a Deus. Você que está ouvindo sabe bem do que eu estou falando. Tem você muitas vezes reclamado que ainda não tem nada para dar, mas comece com o seu pouco. Oferte o seu pouco. Deus vai chamar você, mesmo no seu pouco, e vai ver o quanto as coisas multipliquem. Não esqueça de entregar tudo a Deus e pedir a Ele a bênção. Deus vos abençoe. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.